me fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A igreja. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Bom, para os que eu não cumprimentei, bom dia. Bom dia. E para todos, feliz sábado. Feliz sábado. Bom, eu esperava que as criancinhas viessem aqui dar um show, mas estão de férias, né? Ah, é, estamos no mês de janeiro, né? Desculpa aí, meu irmão. Meus queridos, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez e tranquilo, né? Porque quando a gente está sempre pregando ou escutando uma pregação, a gente está se alimentando. O ruim da história é se isolar, ficar em casa. Tem um tal de fica em casa por aí, mas isso, espiritualmente falando, é um desastre. Porque eu procurei ficar em casa alguns sábados, irmãos, é uma luta, é uma guerra. Para você permanecer estudando, eu chego aqui 9, às 3 horas, tem que realmente comprar uns três tubos de cola, colar na cadeira e não sair mais, porque é complicado. Ora, a gente está aqui, constantemente sai, entra, tal, conversa. Então, imagine, você sentar 3 horas para estudar. E aqui para nós, não vamos ser herói. É difícil, é difícil. E mesmo porque o professor Marins, sabe o que ele disse? Que eu até me assustei com essa indagação dele. Uma indagação é uma afirmação. Ele disse que a comunicação brasileira, de 80, mais ou menos 80%, ela é verbal. Eu digo, professor, o senhor está chamando o Brasil de analfabeto, é? Irmãos, eu acho que se for, isso tem uns 8 anos, se for hoje, o percentual é maior. Porque depois que inventaram um tal de Zap Zap,
Meu Deus do céu, tenha misericórdia. E olha, e o pior que nesse tal de Zap Zap, criaram um tal de português abreviado e simbólico. Eu fico pensando, para os jovens, como é que vocês querem passar do Enem se a prova principal é redação? Hein? No Rio não, que é complicado, meu irmão. Não passa não. É por isso que, meu Deus do céu, nesses dias vai se abrir espaço na faculdade sem vestibular. Ninguém sabe mais nada? Ou sabem tudo? Bom, alguém disse para mim o seguinte, aí, pregar para adventista é complicado. Por quê? Adventista sabe tudo. Ou as coisas mudaram e não sabem mais nada? Sabe, não sabe, né? Então, irmãos, com essa introdução eu quero dizer uma coisa a vocês. O que eu vou pregar aqui hoje foi uma pregação que eu fiz, hoje está com 8 dias, no loteamento Fernandes. Só que eu achei que deveria ter mais conteúdo, deveria ser um pouquinho mais aprofundado. E disse a mim mesmo, na próxima pregação eu vou pregar esse assunto mais ajustado. Por quê? Porque ele vai para o meu arquivozinho de pregações. Então, quando eu estiver lá no outro lado do mundo, que ninguém me conhecer, eu prego de novo. Agora, quero dizer uma coisa a vocês. Essa pregação que eu quero fazer é um paralelismo que eu quero fazer para 2 ocorrências no mesmo pensamento, na mesma leitura. 2 interpretações para a mesma leitura. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: isso não consta nas 6 doutrinas da Igreja Adventista. Isso não consta nas 28 doutrinas da Igreja Adventista. É apenas um pensamento que Deus me deu essa luz, e eu estudei, tentei ver nas pregações dos nossos pastores, não vi. Li alguma coisa de Ellen White, ela não chama atenção para isso. Foi por isso que eu fiz a primeira pregação no loteamento Fernandes. Pouca gente, e bom, se alguém me indagar, aqui eu encerro. Claro, né? Mas como teve boa aceitação, eu digo, eu preciso aperfeiçoar um pouco. Bom, e trouxe ela aqui para vocês. Só uma ressalva. Antes de atirar uma pedra ou alguma coisa na minha cabeça, anota, deixa eu sair, aí me chama em particular e diz, olha, não prega mais não, fica mais fácil, tá bom assim? Meu irmão, é um prazer ver você também aqui, viu? Deus abençoe. Sua tarefa é árdua, eu sei disso. Bom, eu queria conversar com vocês sobre uma passagem bíblica que está lá no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Enquanto isso, meu irmãozinho coloca ali na tela o que eu iria ler, mas eu esqueci que a Igreja Central de Lajedo está muito moderna, né? Já não precisa tanta leitura em abrir livros. Parabéns, Igreja Central de Lajedo, nota 10. Falar em Igreja Central de Lajedo, vamos também cumprimentar o internauta, né? Está sendo filmado, está sendo gravado ao vivo e a cores. Olha, esse tal de ao vivo é ruim por um detalhe: você não pode errar. E por não poder errar, lógico, deixa o pregador um pouco tenso, não resta dúvida, né? Mas a você, internauta, seja bem-vindo também ao nosso culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia na cidade de Lajedo. Nós conhecemos como a Igreja Central. Fique até o fim, depois curta e compartilhe. Estou sendo moderno, né? Muito bem, meus irmãos, vamos lá. Livro de Gálatas, no capítulo 4 e no verso 4. O primeiro ponto disso aqui, primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: que correlacionamento é esse que eu quero fazer? Lógico, o que você vai ler aí foi algo que aconteceu há 2000 anos atrás, ok? Tudo bem? Foi um assunto que foi realmente
Ele foi escrito e foi cumprido. Nota 10. Bom, mas qual é a minha intenção hoje? Eu queria ver se a gente descobria na Bíblia uma outra interpretação, mostrando que Jesus está às portas para voltar, está bem pertinho de voltar, sem que a gente precise recorrer aos tradicionais métodos ou sinais que Jesus está voltando. Porque normalmente quando vai se pregar que Jesus está voltando, Mateus 24, não é assim? E lá, fome, guerra, terremoto, e vai para aí afora. Ou então você vai lá para o Apocalipse, vê algumas coisas, né? Ou vai lá para Daniel. Eu nem queria Daniel, eu nem queria Mateus e nem queria Apocalipse. Eu quero esse texto. Gálatas capítulo 4, verso 4. Muito bem. Eu vou apenas ler, porque o internauta talvez tenha dificuldade. O que é que está escrito ali na tela? Vamos lá? E vocês vão prestar atenção ao que está escrito. Na verdade, esse está escrito aí, nada mais é do que o livro da nossa irmã Ellen White. Nós, em contrário ao que muitos opositores de nossa igreja falam, nós não adoramos Ellen White. Ao contrário, a gente tem ela como nossa irmã, e eu estou chamando a minha irmã em Cristo, Ellen White. Nós aceitamos ela, que Deus a usou para escrever essas maravilhosas coisas. O Desejado de Todas as Nações, para quem não sabia, esse livro é um best-seller. E continua sendo. E o mais interessante disso, que esse livro foi escolhido o livro do ano. Sabe aonde? Não foi na minha casa. Eu acho que não foi na casa de ninguém aqui. Simplesmente no Pentágono. Ou seja, o Congresso Nacional dos Estados Unidos elegeu esse livro como o livro mais completo sobre a vida de Jesus. Amém? Amém. Então, quem sou eu para duvidar daquelas mentes sábias? E outro detalhe, eu tenho lido muita coisa de Ellen White. Eu já até disse isso aqui. Quando eu tentei ser um cristão, que eu não era cristão, eu frequentava a igreja católica, mas sem saber nem que existia Bíblia. Eu passei 2 anos e 3 meses estudando sobre a igreja adventista para não ser adventista. Eu não queria ser crente. Olha que conversa doida. Eu tinha um escritório de contabilidade, 90% da cidade na minha mão, carro novo, o som estourando tudo. Eu tinha meus CD aí procurado a dedo. Como é que eu queria ser crente? E nesses 2 anos e meio eu corri para os livros de Ellen White, porque me disseram que ela aqui é idolatrada. Eu digo, vou logo começar por aqui, que aqui eu desmancho tudo e volto para o que eu estava. Meus queridos, aqui não é tentando trazer a brasa para a minha sardinha, não. Mas durante 2 anos e meio, quanto mais eu estudava sobre essa mulher que vinha para a Bíblia, mais eu me apaixonava por ela. É incrível. Bom, agora, segundo o professor Marinho, 80% dos brasileiros não estão mais lendo. Aí fica complicado para a nossa irmã manter o best-seller dela, né? Mas graças a Deus que a Igreja Adventista pegou quase todos esses livros e transformou em áudio. Ou seja, se perde quem quiser se perder. Muito bem, partindo desse pressuposto, vamos agora ver o que foi que a nossa irmã Ellen White escreveu a respeito de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Aliás, a gente nem leu o verso, né? Vamos ler o verso. Inclusive, o internauta, você que está assistindo a nós, abra sua Bíblia. Mas aquele que está sem Bíblia, escute a leitura do texto. Gálatas 4, 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Na verdade, eu não quero falar sobre o nascimento de Jesus. Eu quero falar sobre a plenitude dos tempos. Ok? Vamos ler o que foi que ela escreveu? Vamos lá? Acompanhe essa leitura. Olha o que está escrito.
A Plenitude dos Tempos, livro desejado de todas as nações, página 18, aqui neste livro, e o capítulo 3, na sequência dos capítulos. Está escrito: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda de impulso que influência humanas, até que essa redação aqui, esse escrito foi meu, para facilitar o que vamos estudar. Primeiro ponto que Ellen White diz a respeito da plenitude dos tempos: o mundo acha-se maduro para a vinda do Salvador. Esse é um ponto que ela diz. Segundo, as nações estavam unidas sobre o mesmo poder. Segundo ponto que ela fala o que significa a plenitude dos tempos. Terceiro, falava-se vastamente uma língua, a qual era por toda parte reconhecida como a língua da literatura, claro. Quarto, de todas as terras, os judeus da dispersão ou dispersação reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Muito bem, meu irmão. Quinto, ao voltarem para os lugares de sua peregrinação, os judeus podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias. Sexto, por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo domínio sobre o povo. Os homens estavam cansados de aparência e fábulas, ansiavam uma religião capaz de satisfazer a alma. Conquanto a luz da verdade parecesse afastada dos homens, havia almas ansiosas de luz, cheias de perplexidades e dor. Por fim, tinham eles sede do conhecimento do Deus vivo, da certeza de uma vida para além da morte. Irmãos, desejado de todas as nações, esse livro, simplesinho assim como está, talvez seja o quê? R$25? Talvez. Se você não pode gastar R$25 para manter suas informações, jogue fora seu celular, porque a taxinha do seu celular é muito mais do que isso por mês, certo? Agora veja por que eu cheguei a esse ponto. Eu fiquei um pouco assim, temeroso. Digo, meu Deus, eu vou vasculhar na internet sem querer olhar aquelas coisas que não se deve olhar. Orei, pedi a Deus força para não ver essas coisas, e comecei a procurar plenitude dos tempos, plenitude dos tempos, plenitude dos tempos. Coloca aí, meu irmão. Aí então, o que é que eu fiz? Desce um pouco aqui. Ah, não, isso é uma tela, né? Esse senhor, olha, ele veio na plenitude dos tempos. Isso é o título da pregação dele, certo? Ele é da igreja presbiteriana, muito sábio, Fernandes, ele é bem conhecido. E eu comecei a escutar a pregação dele todinha. 1 hora de pregação. Tudo que eu consegui extrair dele foi simplesmente que se falava uma só língua naquele tempo. E isso em relação ao que nossa irmã escreveu, entendeu? O que é que ele faz? Ele pega fatos históricos, dizendo que esses fatos históricos eram a plenitude para aquela época. E comparando fatos com fatos, ele chega a Gálatas 4:4. Só que quando ele chega em Gálatas 4:4, quase ele não diz mais nada. Por quê? Porque ele fez uma comparação só com ocorrências. Tal ocorrência, aquela ocorrência teve sua plenitude nos tempos. E quando chega em Gálatas, ele apenas diz que naquele tempo só se falava uma só língua. Ou seja, em relação aos itens que Ellen White escreve, ele apenas adentrou-se em um. Veja aonde eu quero chegar. Me dá o próximo, meu irmão. Esse rapaz, o que significa dizer que Cristo veio na plenitude dos tempos? Leandro Lima, não é tão conhecido, da igreja presbiteriana. Esse pregador, o que é que ele faz? Se você vê, a gente leu Gálatas 4:4, mas no fim fala o quê? Que Jesus veio
nascido de mulher, debaixo da lei. Pronto. Ele esquece a plenitude dos tempos e fala só sobre a lei. A lei. Então, quer dizer, eu até errei quando tive que separar ele. Mas como estava escrito que ele se propôs a falar sobre o que significa dizer que Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, ele não cita nada da plenitude dos tempos. Aliás, o primeiro e o segundo, eles levam tudo para a ocorrência, o que aconteceu. Mas eu não estou preocupado porque chegou a plenitude dos tempos. Eu estou preocupado em saber o que é a plenitude dos tempos. Está entendendo? Eu quero saber o que é a plenitude dos tempos. Que, me perdoe, se eu não tivesse passado aqui o que é a plenitude dos tempos, eu acho que poucas pessoas iriam saber o que era a plenitude dos tempos. Me perdoe eu dizer isso, porque eu tenho andado aí pelas igrejas adventistas, mas é uma tristeza tão grande, o pessoal está desleixado no estudo da Bíblia, e pouco se sabe. Então, quer dizer, se eu não tivesse passado aqui uma leitura do que Ellen White falou, o que é a plenitude dos tempos, eu acho que talvez aqui ninguém nem souber. Poucas pessoas não iriam saber. Poucas pessoas aqui não iriam saber o que é a plenitude dos tempos. Então, eu pesquisando, encontrei esses dois pregadores presbiterianos. Um falou ainda que se falava uma só língua vastamente. E esse explorou só a área da lei. Dê o próximo, irmão. Esse é um pregador presbiteriano, de igrejas diferentes. Eu estou falando presbiteriano é porque está na internet. Se eu estou colocando aqui, é porque está no YouTube e qualquer pessoa pode. Eu não estou aqui condenando eles, eu estou fazendo aqui um paralelismo, uma comparação entre o que o nosso irmão nos revelou sobre plenitude dos tempos e o que eles entendem sobre plenitude dos tempos. Esse rapaz também ele explora, mas o que é que ele faz? Bem parecido com o anterior. Ele conta casos que cada caso, por exemplo, ele faz uma comparação interessante. Ele diz: a minha esposa, ela engravidou, teve um filho, então a plenitude da gravidez dela foi quando ela descansou. Olha a comparação. Então ele pega 1000 exemplos e traz para dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos. Eu sei, vocês sabem que Jesus veio na plenitude dos tempos. Mas a pergunta é: o que é a plenitude dos tempos? É essa a diferença. E ele explora exemplos. Tem mais algum, meu irmão? O que é a plenitude dos tempos? Jesus veio na plenitude dos tempos? Interessante. Esse rapaz, sem paletó, sem gravata, sem nada, foi o que mais se aproximou. Ele é daqueles, como é que chama? YouTube, Como é que dá o nome? Que o cara quer YouTube e escreve, o pessoal manda, ele responde. É YouTube mesmo, né? Pois é, ele foi o que mais se aproximou. O pessoal perguntando: o que é a plenitude dos tempos? Eu espero que não tenha sido nenhum adventista que tenha perguntado isso a ele. Se não é caso de encerrar até a pregação, né? Pois é, ele é alguém que fica lá e expõe seu pensamento bíblico e o pessoal fica perguntando. E muitas perguntas que foi feito a ele foi: o que é a plenitude dos tempos? Ele se aproximou, ele disse: não, realmente nessa época se falava uma só língua. Nessa época Roma fez muitas estradas. Nessa época os judeus eles vinham de outros locais para Jerusalém. Foi o mais que se aproximou. Ele não se identifica em que igreja é, mas ele foi o mais que se aproximou. Agora, meu irmão, vai voltar para o texto bíblico não, o texto escrito por Ellen White, certo? Muito bem.
E o que é que nós vamos fazer? Eu queria ver se vocês me ajudavam para a gente fazer, trazer isso que foi na época de Jesus para hoje. Eu queria ver se a gente mostrava que estamos nos últimos dias dessa terra, sem precisar abrir Mateus, que já estou até cansado disso, sem precisar abrir Apocalipse, sem precisar abrir Daniel. Vamos ver se a gente faz esse correlacionamento? Vamos lá. O primeiro foi o seguinte: o mundo se acha maduro, no caso, se achava, né, para nós, o mundo se achava maduro para a vinda do Salvador. A pergunta é, eu quero trazer essa leitura agora para hoje. A pergunta vem: o mundo se acha maduro para aguardar a vinda do Salvador? Não, minha irmã disse que não. E você, meu garoto? Demora bem muito falando, que é bom que eu vou tomando água aqui. Diga mais. Você levantou a mão, foi? O mundo se encontra maduro para receber nosso Salvador, sim ou não? Não olhe só para as pessoas. Ali a expressão não diz assim, as pessoas se acham maduro, não. Ali diz assim, o mundo se acha maduro para receber o seu Salvador? Eu escutei essa palavra lá. Ou seja, alguém diz que o mundo está maduro para receber Jesus. Minha irmã acha que não? Eu falei o mundo, não falei as pessoas. Agora vamos fazer uma comparação. Ellen White escreve que o mundo estava maduro para a vinda do Salvador. Mas por quê? Se o mundo estava maduro para receber o Salvador, e por que não tinha ninguém esperando ele? Aliás, quantas pessoas tinha, Dudu, esperando Jesus nascer? Não tinha um adventista lá. E agora? Não tinha um. Ou seja, depois que ele nasceu, é que vem aqueles três, né? Depois vem os pastores, mas depois que ele nasceu. Então não faça essa comparação de hoje, se as pessoas de hoje estão preparadas. Aliás, estão esperando, que veja só, ninguém. Porém, o que a Ellen White diz? A referência que ela descarta aqui é tanto referência física como espiritual. O mundo se achava maduro para a vinda do Salvador. Claro que se achava. Mais de 300 profecias relatando que Jesus viria. A estrela, ou seja, coisas e mais coisas que mostravam que Jesus vinha. Eles estavam atentos, eles estavam esperando, eles só não estavam preparados. Você quer ver um detalhe? Naquela época que Jesus estava para vir, quando Ellen White fala, isso aqui eu acrescentando alguma coisa nas palavras dela, quando ela fala que o mundo se achava maduro, não pensem vocês que só eram os judeus que estavam aguardando Jesus. Não. Tinha outras pessoas também aguardando salvadores. Roma, por exemplo, depois que César morreu, veio o sobrinho dele, Augusto. Eles faziam toda a previsão que Augusto seria o salvador deles, ia melhorar tudo. Antigamente no Espiritismo, eles também tinham ansiedade de alguma coisa extra, alguma coisa vinha do espaço para mudar alguma coisa. Então não só era o cristianismo que esperava alguma coisa naquele tempo, não. Alguma coisa não, algum salvador. Então o mundo hoje está, minha irmã, hoje está maduro. Sabe por quê? Hoje se fala vastamente uma só língua. Vastamente. Eu estou falando em termos... Ela disse ali o mundo, eu estou falando em termos de mundo. Até disse isso lá também na Lotamento Fernandes. Existe uma língua que ela hoje é universal. Qual é? O português? Quem? Há uma discórdia disso? Há uma discórdia disso? Hoje nós temos uma língua que é falada vastamente no mundo todo, quer queiramos, quer não.
E se a gente der uma chegadinha no livro de Apocalipse, capítulo 13, a gente vai ver por quê. Não é assim? Nós adventistas não vamos entrar agora aqui nesses detalhes, mas sabemos que os Estados Unidos, para nós, faz parte do fechamento dos últimos dias. Então é essa liga dos americanos que tem que ser extensiva. O segundo, as nações estavam unidas sobre um mesmo governo. Bom, aqui eu paro um pouco. Hoje não tem nação, né? As nações não estão unidas hoje com o mesmo objetivo. A gente só vê luta, briga e guerra. Agora mesmo tem o caso da Ucrânia. A União Soviética quer anexar ela, os Estados Unidos e a Europa, opa, vai começar a brincadeira. Então quer dizer, o mundo não está unido em uma mesma nação. Mas escute, descarte um pouco esse lado material, venha para o lado espiritual. Você acha que o mundo praticamente não está sobre um mesmo governo espiritual? Claro. Ou seja, o que está faltando é só... eu estou aqui na beira do abismo, certo? Caio, mas não caio. É só um toquezinho para eu cair. Hoje, não precisa eu expor mais nada. O Papa hoje praticamente já unificou. Eu acho que talvez a Igreja Adventista, oficialmente falando, é a única que não está participando do movimento carismático dele. Carismático não, ecumênico. Então hoje as nações estão unidas sobre o mesmo governo espiritual. Eu pergunto, tem alguém aqui ainda que não sabe disso? Porque a internet está cheia. O Papa se juntou com a igreja tal, o Papa convidou a igreja tal, a igreja ortodoxa que brigou 1000 anos com a igreja católica se uniu, e fulano se uniu, e uniu, aí eu boto, rapaz, cadê a igreja adventista? Ainda não. Nós tivemos 2 pastores que participaram lá na Europa desse encontro provisório que foi feito, aliás, na Europa não, no Vaticano. Mas depois eu pesquisando, um é jubilado e o outro repreendido. Ou seja, não é aquele pastor, ele era pastor e deixou de ser. E a igreja adventista, todos os 2 foram disciplinados. Ou seja, ainda temos uma direção que não se entregou ao único governo. Amém? Amém. Então vem o próximo. Falava-se vastamente a mesma língua, já conversamos. Vem o próximo. De todas as terras, os judeus da dispersão reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. O que me deixa assustado, sabe o que é? Há 72 anos, isso começou a acontecer, que não existia. Os judeus não tinham o seu país. Os judeus não se congregavam anualmente, todos eles em Jerusalém. Como antes de 1948, Jerusalém estava pegando fogo. Não existia nem judeu por lá. 1948, a ONU decreta que o Estado israelense, ele agora oficialmente é um Estado. A partir de 1948, voltou a essa profecia. De todas as terras, os judeus da dispersão reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Até hoje isso permanece. É incrível. Embaixo, eles, ao voltarem para os lugares de sua peregrinação, podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias. Aqui eu faço uma interrogação. Nós sabemos que os judeus, eles eram os oráculos de Deus, certo? Sim ou não? Ok. Só que na conclusão das 70 semanas que está lá em Daniel, eles perderam o direito de ser povo de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então veja só, a partir da morte de Estevão, os judeus perderam o privilégio de ser os oráculos de Deus. Acabou. Então, como eu posso agora trazer esse texto para hoje? Ao voltarem eles
para os lugares de peregrinação, podia espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias. Bom, os judeus não fazem mais isso. Então, quem está fazendo isso hoje? Não escutei nada. Estou morto por causa da gripe. Quem foi? Quem é que está fazendo esse papel hoje? Tem alguma dúvida disso? Tem alguma dúvida disso? Então fale nós, a igreja adventista, que isso vai para a internet, que vá, e fique bem claro, a igreja adventista do sétimo dia é a única igreja na Bíblia que tem a certidão de nascimento. Amém? Desculpe, tem outra, a igreja católica também tem sua certidão de nascimento aqui dentro, certo? Daniel deixa bem claro isso. Então são duas igrejas que têm sua certidão de nascimento aqui dentro, a igreja adventista, que veio de uma profecia, e a igreja católica, certo? Então, hoje, eles, os judeus, ao voltarem para seu lugar de peregrinação, podiam espalhar por todo mundo as novas. Eles pregam isso, mas pregam para o Messias dele, certo? Não é o nosso Messias. Quem é o nosso Messias? Jesus, certo? Eles, os judeus, eles ainda estão esperando o Messias dele. Eles fazem isso, mas da forma dele. Você quer ver outro detalhe? Os muçulmanos também estão esperando seu Messias. Quem é o Messias dos muçulmanos? Maomé, claro que é. Maomé, lá onde hoje está a igreja da Natividade, não, é outra igreja, lá onde está o templo que foi destruído? O Meca, pronto, tem a cúpula lá de Meca, a igreja, e também tem o templo do cristão derrubado. Eles dizem que Maomé, na sua jumentinha, lá daquele morro, foi levado para o céu, o jumentinho e tudo. Eles estão aguardando que Maomé volte, e nós estamos aguardando que nosso Messias, chamado Jesus, volte. Você quer saber de outra? Existe uma falsa ciência chamada ufologia, porque não tem nada a ver com esse negócio de extraterrestre. O extraterrestre que eles apresentam para nós é o cabo de uma cabeça desse tamanho, um olho só na testa. Como é que pode ser isso? Que você vai para Gênesis e Deus nos fez como? A imagem e semelhança. Nós acreditamos que tem outros mundos habitados, mas seres igual a nós. Amém, minha irmã? Não esses tronchos que eles inventam por aí. Por isso que eu estou dizendo, internet, ufologia é uma falsa ciência, não tem nada de argumento. Agora vamos lá. Mas os ufologistas, eles também aguardam o Messias dele. Sabe quem é o Messias dos ufologistas? Maitreya. O cósmico, o Cristo cósmico. E agora? Vocês estão vendo que nós estamos uma tremenda concorrência? Claro, então se a gente sair daqui e ficar calado, eles invadem o mundo e a gente morre. Por quê? Porque estamos calados, eles continuam pregando. É brincadeira um negócio desse? Próximo, para a gente encerrar, ainda tem o quê? 5 minutinhos? Tenho. Por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo o domínio sobre o povo. Claro, naquela época, tinha os judeus, limitado unicamente a eles, e sabe disso, os judeus não podiam nem chegar um samaritano perto dele. Se o samaritano fosse chegando, comba ali na bodega, 10 metros de corda, bora enforcá-lo. Então como é que o evangelho prosperava? Certo? O evangelho prosperava com aqueles que ele queria matar. Os judeus passaram. Então vem o quê? Vem nossa época. Hoje, os homens, nessa época o sistema pagão. Hoje, uma das concorrências nossas, quem é? O paganismo. Mas lembre-se, meu irmão, eu quando olho o movimento em Cachoeirinha, em Lajeado, aqui no Brasil, eu quase não vejo mais paganismo.
Você vai dizer, que conversa é essa, Jair? Quase não vejo mais paganismo. Você sabe o que é que eu vejo? É um monte de ateus consciente da Bíblia, sabendo o que estão dizendo. Agora, dizendo que Jesus é uma piada, que Deus não existe. Mas o pagão é aquele que não sabe nem que Deus acontece. Deus, existe um Deus por aí, é. Pagão, paganismo, zero. Mas os ateus é que estão proliferando o mundo. Inclusive, tem parte de nossos irmãos que deixaram a verdade e hoje estão enfiados em espiritismo, em ateísmo e por aí vai. Então, o paganismo vai ser uma religião só, vai ser um movimento só de nome, porque esse paganismo está sendo substituído pelo ateísmo. O ateísmo, sim, esse está tomando forma e grande. Então, quer dizer, se naquele tempo o ateísmo verdadeiro, porque naquele tempo o cristianismo era sufocado. A gente vinha de onde? A gente vinha de Babilônia, que o cristianismo quase que desapareceu. A gente veio dos Medo-Persas, que teve uma respiração. A gente veio depois para a Grécia, terminamos em Roma. Então observa que o paganismo predominava. Esse paganismo ainda existe, mas também na mesma proporção pequena como antigamente, porque ele hoje está com a nova roupagem. E são os ateus, que conhecem, que não acreditam em Deus. Ah, mas se não acredita em Deus é paganismo. Não, paganismo é aquele que desconhece por completo. E o ateísmo, esse aliás, já estão se formando igreja dos ateístas. Vamos lá, do que eles querem, né? É a deusa da razão. Próximo. Os homens estavam cansados de aparência e fábulas, ansiavam uma religião capaz de satisfazer a alma. Hoje, irmãos, igrejas que não satisfaz a alma, está assim, ó. Uma estatística aí mostrou que só no Brasil tem mais de 30 mil igrejas oficializadas. E as que não são oficializadas? Então, olha o paralelismo. Se antigamente, naquela época de Jesus, na plenitude dos tempos, tinha pessoa que tinha ansiedade da palavra, e hoje tem ou não tem? Só não tem mais porque nós adventistas ainda somos um pouco acomodados. Se nós adventistas colocássemos na cabeça, não, eu tenho que sair, não importa o que vai acontecer, era diferente. Escute essa aqui, que eu vou dizer a vocês. Ellen White diz no livro dela que na época do desapontamento, se o povo verdadeiramente tivesse tido a aceitação, Jesus tinha voltado naquela época. Isso descaracteriza 100%, que a porcentagem só vai até 100% das pregações que Samuel Ramos faz. Ele joga a dependência da volta de Jesus em cima do tempo de vida desse Papa. Se esse Papa morrer, que ele diz que é o último. Então, esse espírito de Ellen White está totalmente apagado. Porque Ellen White deixa claro, eu tenho esse livro lá comigo, que se o povo tivesse verdadeiramente aceitado, Jesus tinha voltado. Próximo. Conquanto a verdade parecesse afastada dos homens, havia almas ansiosas, claro. E por último, sobe mais um pouquinho, é o último, é? Antigamente, eles tinham sede do conhecimento do Deus vivo, da certeza de uma vida para... Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente não sair para mostrar ao povo esse conhecimento do Deus vivo, claro que o ateísmo vai tomar conta de tudo. Agora, se a gente fizer a nossa parte, o que aconteceu, esses pontos que aconteceu na plenitude dos tempos para Jesus voltar, é o que está acontecendo agora na plenitude dos tempos para Jesus voltar pela segunda vez. Amém? Então, irmãos, escutem só, eu apenas quis fazer esse paralelismo, certo? Esse correlacionamento, mostrar que quando criança, Jesus veio na sua plenitude dos tempos. E hoje, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele vem na plenitude dos tempos. Amém? Só que quando você faz uma comparação do que foi a plenitude dos tempos
para hoje, praticamente está tudo acontecido. Eu não precisei de Apocalipse, eu não precisei de Mateus e eu não precisei de Daniel para mostrar a vocês que estamos no fim dos tempos. Alguma pergunta? Oi? Alguma consideração? Ou continuei dizendo um monte de besteira? Acho que não, né? Não dá para compreender? Dá para compreender que a plenitude dos tempos que Jesus veio é a mesma plenitude que está acontecendo hoje. Está aí, ó. Livro de Ellen White, página 18, terceiro capítulo. Sendo assim, Jesus ainda não veio, mas Jesus está há alguns anos proféticos, ou alguns dias proféticos para vir. E vamos esperar ele, não é assim? Mas só que tem um hino que diz que ele está voltando. Vamos ficar em pé? Vamos cantar esse hino? Que é o hino, o 134, né, irmão? Muito bem. Breve Jesus voltará. Amém. Vamos louvar. Servos de Deus, a trombeta tocar. Breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar. Anunciar, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales do som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Amém? Oremos. Meu Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Deus Criador do céu e da terra. Ao Senhor, meu Deus, elevamos nossos louvores, nossas preces, nossos agradecimentos. Ao Senhor agradecemos, porque disponibilizou o seu Santo Espírito para estar conosco, para nos ajudar a entender a mensagem, para ao sairmos daqui, meu Deus,
continuarmos firmes na convicção de que estamos no lugar certo para chegar ao céu. Obrigado ao Santo Espírito, porque estivesse conosco, nos aquietasse, nos desse a sabedoria, nos desse a mensagem, que possamos guardá-la, meu Deus, no fundo da nossa mente e compreender que o nosso Santo Jesus breve voltará. Mas o problema, meu Deus, não é sabermos que Jesus vai voltar. O problema é que precisamos nos preparar. E, meu Deus, existe uma dor muito grande em nossos corações, porque ao sairmos daqui, meu Deus, o mundo procura nos absorver. A luta pela nossa sobrevivência muitas vezes nos afasta um pouco do Senhor. Isso, meu Deus, talvez seja a maior tristeza que nossos corações sentem. Aqui é tão bom, a gente fala do Senhor, cumprimenta os irmãos, a gente nem se lembra do mundo, mas ao sairmos, meu Deus, ainda temos um pequeno período na parte da tarde para descansar, para meditar, para falar com o Senhor, para o mundo não nos absorver. Mas após o término do sábado, meu Deus, os compromissos chegam e a gente começa a se entristecer, chega as angústias, a luta pela nossa sobrevivência continua. Mas queremos sim, ó Santo Espírito, que fixe bem essa mensagem em nossas mentes, porque precisamos nos preparar para aguardar nosso Santo Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse dia, por essa igreja, pela mensagem. Obrigado pela tranquilidade que ainda temos de propagar esse evangelho, porque nós sabemos que logo nossas Bíblias, nossos livros vão ser tirados de nós. É aí, meu Deus, que precisamos estar preparados. Nos capacite, nos dê sabedoria, coloca dentro de nós o espírito da perseverança, para que dessa forma, meu Deus, possamos andar com dignidade diante do Senhor. Permaneça conosco, perdoe nossos pecados, nossas omissões que cometemos contra o Senhor, e lembra-te, meu Deus, lembra-te de que os teus santos anjos precisam continuar ao nosso redor, para que dessa forma nós possamos ter a existência ainda nesse planeta, porque temos a certeza que a partir do momento que o nosso santo anjo sair do nosso lado, seremos presa fácil para o inimigo. Disponibiliza, meu Deus, teus santos anjos, para que eles fiquem conosco. Alimenta nossa mente com o que é de bom. Sim, obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco. E essas bênçãos, meu Deus, mais uma vez nós continuamos a te agradecer, no doce nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Em nome da liderança dessa igreja, nós queremos agradecer ao professor Dejaí, que nos trouxe a mensagem dessa manhã. Queremos agradecer ao nosso Deus, que já nos esperava antes que nós chegássemos, e queremos agradecer a você que veio. E queremos vos despedir no doce nome do mesmo Jesus, que Ele vos acompanhe em paz até os vossos lares. Amém.